Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Árvore do Futuro. Hoje a gente vai falar sobre nanotecnologia nos agroquímicos, né, em específico sobre a nanoatrazina. E a gente está aqui, né, com os professores Leonardo Fraceto, que ele é doutor químico e ele lidera o grupo de nanotecnologia ambiental do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, em Sorocaba, e o professor Ale Caixeta, né, que ele é pesquisador, também é doutor, no caso dele ele é biólogo, e ele é professor da Universidade Estadual de Londrina. E foi com eles dois que eu falei em 2019 para produzir aquela matéria sobre a nanoatrazina. Não sei se vocês que estão ouvindo a gente lembram, né? Mas eu vou dar uma introduçãozinha para quem não lembra e para quem não viu a matéria na época, para vocês entenderem melhor antes da gente começar a falar com os professores. A atrazina, ela é um pesticida comercial usado nas lavouras assim, eles desenvolveram a nanoatrazina, né? Que com os da nanotecnologia, eles fizeram uma nanocápsula e a atrazina ela vai dentro dessa nanocápsula, né? Então a gente vai conversar com eles sobre como que isso funciona, quais são as vantagens, né, ou riscos, se eles existem e tudo mais. Acho que eu já falei demais, né? Vocês podem ficar à vontade, podem dar um oi para o nosso público. Bom, boa tarde. Agradeço o convite, né, para estar conversando um pouquinho com vocês e fico à disposição aí para as dúvidas. Boa tarde também a todos, a todas. Também queria agradecer pelo convite também e estamos aqui para tirar dúvidas, para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto. Obrigada, para a gente é uma honra receber vocês, né? O assunto é muito legal. E assim, para a gente começar falando sobre ele, eu queria lembrar o pessoal que está ouvindo a gente que quando a gente escreveu sobre isso, né, a gente tinha descoberto com vocês que graças ao nanoencapsulamento, dava para reduzir em 10 vezes a quantidade necessária de atrazina nas lavouras de milho, né? E aí, por exemplo, se usavam 2 quilos de atrazina para cada 1 hectare de plantação, dava para usar, no caso, 200 gramas da nanoatrazina, né? Por causa do nanoencapsulamento. E o resultado, além de ser, ele não era só semelhante ao resultado de eficiência da atrazina comercial, né? Ele era superior, que foi algo que, para a gente, aqui do Árvore do Futuro, é um resultado muito interessante. E aí eu queria, né, que vocês contassem para a gente, assim, por que que a nanoatrazina ela consegue ser mais segura e efetiva que a atrazina comum. Até que quando a gente fez essa reportagem, né, a gente linkou os remédios com os remédios de liberação lenta, né, para tentar explicar para o nosso público como que ela funciona. E aí eu queria saber de vocês, né, por que que ela consegue ser mais segura e mais efetiva que a atrazina comum. A Joyce, você quer falar primeiro, Léo? Bom, acho que só comentar, né, eu acho que esse projeto, né, ele iniciou há uns 10, 11 anos atrás, né, quando a gente decidiu encapsular herbicidas triazínicos, né, e naquela oportunidade a gente usou algumas estratégias para fazer encapsulação, então usamos polímeros que eram biodegradáveis, a gente acabou trabalhando com moléculas que a princípio não deveriam ou não devem ser impactantes para o ambiente, né? E assim, a gente naquele momento a gente focou bastante na parte de preparo e caracterização para entender como esses sistemas, do ponto de vista de estabilidade, né, quanto tempo aquilo ficava numa bancada sem ter problemas de alteração na estrutura ou nas características, né? E aí, por volta de 2000 e talvez 3 ou 4, eu acho que a gente não, acho que por volta de 2003 ou 4, aí a gente entrou em contato com o Ali e a gente iniciou uma parceria que foi quando realmente a gente começou a avaliar a atividade biológica desses carreadores, né, ou dessas moléculas encapsuladas, né. Então, o Ali, como uma pessoa que trabalha com plantas e tem uma expertise com plantas, ele ajudou muita gente justamente a entender, né, os efeitos que essas nanocápsulas com a atrazina poderiam causar, né. E aí, a partir desse início dessa cooperação aí, a gente tem visto uma série de resultados interessantes, a gente tem desenvolvido novos sistemas carreadores também que têm resultados bastante promissores, né? Então, acho que só para relembrar um pouco, né? E a grande realmente
vantagem desse sistema foi justamente a gente ter identificado uma diminuição em 10 vezes a concentração para ter, né, a mesma resposta biológica que uma formulação comercial, né? Então, acho que acho que o Allen pode complementar, né? Talvez mais da parte dos efeitos nas plantas mesmo. Tá joia, obrigado, Léo. Então, a gente observou isso, né? A gente usou primeiro como modelo a mostarda, como modelo, foi com ela que a gente viu que a gente pôde diminuir a dose em 10 vezes da atrazina, né, quando estava encapsulada, e mesmo assim manter a sua atividade herbicida, o seu controle, e de uma forma geral, né, pensando então, nas causas, por que que isso, né, quais mecanismos podem estar envolvidos nesse ganho de eficiência, de uma forma geral, quando você se encapsula um agroquímico, né, alguma substância, você pode, primeiro, proteger contra a degradação, né, essa cápsula, esse polímero que fica por fora, essa cápsula, protege esse ingrediente ativo contra a degradação, né? Tem casos em que aumenta a solubilidade, tem casos em que você tem também uma liberação gradual, né, em que ele pode ir liberando gradualmente essa substância, tá? E no nosso caso, uma coisa que a gente tem feito bastante agora é tentar justamente entender isso, né? Então, no primeiro momento, né, nesse trabalho que a gente começou em 2013, a gente queria justamente testar e ver que depois nós testamos com outras espécies de plantas, com plantas daninhas, com o picão preto, com o caruru, com o capim amargoso, testamos também com a nabiça, apaga-fogo, então testamos com várias espécies, a gente viu que o efeito depende das espécies, e agora a gente está querendo, mas quase praticamente em todas, a gente vê esse ganho de eficiência, em algumas são 10 vezes, algumas é um pouco menos, outras é um pouco mais, então você tem essa variação conforme a espécie, a gente também está tentando variação conforme a espécie, e uma coisa importante que a gente, tentando entender esse mecanismo de ação, observar, é que ela aumenta muito a absorção da vacina. A capsulada, ela consegue penetrar na folha, nessa cápsula com a atrazina, ela consegue penetrar na folha pelos estômatos, né, que são aquelas aberturas, né, que tem na planta, né, onde tem assim, hidrofílica, né, onde substâncias com dessa capia, e com isso a absorção acaba sendo mais rápida, né? E com isso, então essa rota, né, falando mais acentuada. Então, em poucas horas, uma vez que você faz o tratamento na folha, com poucas horas após esse tratamento, você vê uma entrada de quase toda o herbicida, enquanto a atrazina comercial, como ela é mais hidrofóbica, né? Ela tem que se difundir, demora mais, né? Pode prejudicar o efeito na planta, mas como aumenta a chance de ter degradação devido à radiação, né? A luz, pode haver também, se tem uma chuva, por exemplo, isso pode levar à perda do produto e ele vai para o ambiente. Então, aparentemente, o que a gente tem visto aqui no caso da anatrazina, um dos grandes motivos é essa absorção mais rápida desse produto nanoencapsulado. Apesar pode ter outros mecanismos envolvidos também, né? Lógico também que pode ter os outros mecanismos, mas está bastante nisso, nessa questão da absorção, que é pelo que os resultados têm mostrado realmente. Uhum. E são resultados muito interessantes realmente, né? Porque ela acaba sendo mais efetiva, né? Como vocês falaram. E assim, né? Essa nanocápsula que vocês usam, ela é biodegradável, né? Vocês podem contar para os nossos ouvintes sobre os materiais que compõem essa nanocápsula e assim, né? Quais... Não, vamos falar primeiro dos materiais, né? Depois a gente fala se há riscos e tudo mais. Então, acho que com relação aos materiais, né? Então, nesse projeto a gente trabalhou o polímero, né? Que é caprolactona, é um polímero que ele sim é bem conhecido
a gente usa também no interior da cápsula, como a Ali falou, né, para solubilizar melhor o ativo, no caso a atrazina, né. A gente acaba usando um óleo, uma mistura de óleos que são moléculas, né, ácidos graxos, né. Então tem tripamitina, também ácidos que são misturas de ácidos graxos que são chamados de ácidos caprílicos, capróicos. A gente tem uma série de moléculas ou de óleos que a gente pode estar utilizando, né? Então, também são compostos que são de origem, muitos deles naturais, e a gente usa também um tensoativo ou um polímero que tem uma ação tensoativa, né? Que a ideia é fazer com que possa estabilizar, e esse polímero também é bastante utilizado em formulações de produtos agrícolas, né? Então, o foco realmente é esse, né? A gente não queria trabalhar com moléculas que fossem bastante persistentes, né, no ambiente, apesar que hoje, né, no grupo de pesquisa, a gente tem, como a Ali falou, né, a gente desenvolveu outros sistemas já, então a gente tem buscado trabalhar com polímeros naturais, então a gente tem algumas formulações para outros ativos, né, que são usados em agricultura, encapsulados em proteínas de milho ou mesmo em polímeros que são à base de celulose, né, que são materiais naturais, né. Então, cada vez mais a gente também tem substituído não só por materiais biodegradáveis, mas por produtos que são naturais, que possam fazer a função, por exemplo, da caprolactona, né. Então, essa tem sido um pouco o direcionamento das pesquisas no grupo, né. E essa substância é a mesma que também é usada em cosméticos de uso humano? Qual substância? Desculpa. Alguns desses polímeros, sim, são usados em cosméticos, Uhum. até tem compostos que são fármacos encapsulados já no mercado que usam algumas desses produtos já. Alguns Uhum. são aprovados pelo FDA também, então... Eu pergunto por causa da segurança para o uso humano, e aí por já ser algo que já é conhecido, né, que a gente já tem um certo costume. A minha câmera está travando um pouco, acho que eu vou deixar ela um pouco desligada. Tem algum problema para vocês? A gente Não, de pode forma alguma. seguir assim por enquanto? Tá, obrigada. Para a gente não perder a conversa, né? Então, eu acho melhor a gente continuar assim mesmo. E assim, quando a gente conversou no final de 2019, né, a gente acabou também comentando sobre os efeitos, né, da nanocápsula, sobre vantagens e riscos. E aí, a gente até colocou na nossa reportagem, né, depois de conversar com vocês, que ela tinha sido tóxica para um nematóide, que é um invertebrado do solo, mas porque ele comia essa nanocápsula no laboratório, né? Vocês não sabiam ainda se isso também aconteceria no campo, né, no ambiente natural, e que para as algas marinhas e para os seres humanos, essa nanocápsula ela reduzia a toxicidade da nanoatrazina, então ela era vantajosa. Vocês conseguiram fazer mais testes, né? Que resultados vocês encontraram sobre a segurança dessa nanocápsula para o meio ambiente e para os seres vivos? A gente tem sempre buscado modelos e até parceiros para que a gente possa fazer estudos de toxicidade, né? A gente fez, sim, alguns estudos adicionais. Então, por exemplo, que foi feito com a professora Cláudia Martinez, que é lá da Universidade Estadual de Londrina também, com modelos em peixes. E naquele estudo foi observado que não teve uma grande interferência nos marcadores bioquímicos, né, e fisiológicos que ela utilizou no comercial. Mas como você está encapsulando um ativo, né, e em uma nanopartícula, você corre um risco, da mesma forma que tem uma maior absorção por uma folha, você ter um ganho de atividade, que ele sim seja absorvido também por outros organismos, né? Então, isso de fato pode acontecer. E a gente tem discutido bastante isso, né? Às vezes a gente conversa bastante, o Alan e tudo, né? Realmente, assim, quais são os limites, né, que a gente possa estar utilizando esses materiais no ambiente
para conseguir não ter um impacto que seja maior, eventualmente, que uma formulação comercial que já exista, né, que esteja aprovada. Então, por exemplo, pode ser que a gente não vá usar numa concentração que vai ser 10 vezes menor. A gente pode usar em concentrações que sejam 5 vezes menores do que exemplo, né? Do que a formulação comercial. E nessa faixa a gente garante uma segurança, né? Então, o grande problema é que para você desenhar protocolos, né, para essas formulações de liberação lenta, elas não seguem o mesmo protocolo de uma formulação convencional. Tá? Então, isso às vezes é difícil, porque imagina que a gente vai aplicar isso no meio e a dinâmica dessas partículas com o herbicida no ambiente, elas são diferentes, né? Então, a mesma coisa se você for pensar em termos de saúde ocupacional, a pessoa que vai passar por pulverizar lá esse produto, né? Aquelas gotículas que contêm nanocápsulas, mesmo que ela use os EPIs, ou vamos imaginar que a pessoa não siga uma orientação e use o EPI, e aí como que fica a exposição dela, né? Então, a gente realmente tem muita preocupação com isso, né? E a gente acha fantástico a gente conseguir um sistema que aumente o potencial de atividade biológica, mas como cientista, vamos dizer assim, a gente tem a responsabilidade de não transpor isso imediatamente para o ambiente e olha que maravilha, a gente usa menos moléculas e automaticamente se assume que por ter moléculas biodegradáveis, por ter diminuído a concentração, que isso não vai... Não, a gente tem que realmente estudar muito para conseguir chegar à conclusão, né? Então, acho que se o Alex quiser complementar, né? Eu acho que é isso mesmo. E a grande questão é assim, por mais que no caso da PCL, por exemplo, né, tem vários estudos que mostram o efeito dela na forma não nano, né? Mas o fato dela estar na forma nano, ela pode gerar, pode mudar as propriedades dela e pode mudar os efeitos. Então, isso que é importante, né? Você avaliar o efeito desse polímero, desse polímero na sua forma nano, né? E isso é bem importante. Como o Léo comentou, a grande dificuldade é você ter protocolos e ir pensando numa situação que realmente simule melhor o campo, né? Às vezes, in vitro, se você fizer in vitro, você pode ter um resultado, né? No meio de cultura ali, mas talvez no solo você pode ter um outro efeito, porque no solo você tem ali as partículas, a interação com as partículas do solo, você tem a microbiota que pode atuar sobre esses compostos também, pode formar, e a degradação pode formar um outro composto, que a gente tem que saber o que forma, se acumula, se não acumula. Então, aí a gente tem um grande caminho para seguir, né? E o grande desafio é justamente que não existem protocolos tão claros, específicos para nano, né? E isso pode fazer bastante diferença, né? O fato de ser nano. Então, eu vejo que a gente tem que banhar nesse sentido, né? Para tentar entender melhor como que essas nano ficam no ambiente, por quem que ela é absorvida, a ação dela com o solo, com a microbiota, né? Se ela forma um outro, quais produtos da degradação dela, né? O que se forma, enfim. Então tem vários pontos que precisam ainda ser esclarecidos, né? E para que realmente se tenha uma conclusão clara de que o ganho dado, né, por você pôr dose desse herbicida, diminuir a toxicidade do herbicida, que você não está colocando outra coisa no ambiente que vai ser tão tóxica, né? Então isso precisa ser bem estudado. Só complementando, né? Complementando assim, ó, colocando ponto de vista, né? A gente, como desenvolvedor, como né? A gente, óbvio, a gente quer os benefícios da tecnologia, que eles cheguem logo para a sociedade e tudo mais, mas a gente tem essa responsabilidade, essa preocupação, né? Então, mesmo quando às vezes a gente conversa com empresas ou com outros segmentos, a gente tem sempre essa preocupação de dizer, olha, é promissor, interessante, a gente acredita, mas a gente tem que ter cautela também. A gente não quer ser responsável de colocar algo no ambiente que depois vai trazer mais problemas do que hoje a gente tem uma formulação comercial que a gente já sabe tudo que acaba trazendo de problema, né? Então, acho que é isso. Uhum.
E é muito legal que vocês têm essa preocupação, né? Diferente do que as pessoas, muitas pessoas, na verdade, alguns ativistas costumam falar sobre agroquímicos, né? Como se os pesquisadores não tivessem preocupação, como se qualquer coisa fosse aprovada e entrasse no mercado. E falando em segurança, né? Quando a gente conversou lá atrás, vocês tinham comentado sobre testes, né? Que seriam feitos no campo a partir de 2020 por volta de abril e maio, mas aí a gente teve a pandemia e tudo mais. Deu certo para vocês fazerem esses testes no campo fora do laboratório? Ali. Sim, nós fizemos um teste no campo, né? E aí foi bem interessante, foi um grande desafio, porque o campo é muito diferente do que eu experimento a casa de vegetação, né? E então aí detalhes assim que a gente nem tinha atentado tanto, como por exemplo a forma de aplicar, qual o bico de pulverização que você vai usar, isso tudo a gente viu que influencia, né? Justamente você colocar uma pressão, você pode levar uma precipitação ou uma agregação dessas nano. Então, a gente, na verdade, a partir do experimento do campo, surgiu mais perguntas e outras parcerias para tentar otimizar esse processo. Né? Mas a gente conseguiu fazer sim um experimento e para nossa surpresa, o que a gente viu que no campo o efeito da nanoencapsulação foi ainda maior, o efeito positivo. Tá? Então, o ganho que a nanoencapsulação ela deu no campo foi maior do que o ganho que foi dado no controle de uma erva daninha. No caso, a gente usou como modelo a Anabissa, que é uma planta daninha bem próxima da mostarda, da mesma família, né? Ela é bem próxima ali da mostarda, do rabanete. E a gente viu que, tanto no campo quanto na casa de vegetação, tinha um controle satisfatório, mas no campo esse controle o ganho que a nano propiciava era ainda maior, né, para nossa surpresa, justamente porque no campo, né, você tem esse problema do efeito do ambiente, né, o efeito do ambiente é muito maior, as próprias plantas daninhas no campo, elas já podem ter também algum tipo de resistência, pode ter uma folha mais grossa. Então, realmente, no campo, em que você tem mais fatores dificultando a ação do herbicida, né, você tem esse efeito nano foi ainda maior. Isso foi uma grande surpresa. Né? É acima de 10 vezes, como tinha sido no Não, é que laboratório? essa espécie, a Anabissa, ela foi menos sensível à atrazina do que a mostarda, né? Então a gente testou 10 vezes, a gente testou 2 vezes, e a gente só testou, na verdade, 10 vezes, 2 vezes e 1 vez, né? A gente conseguiu um excelente, tipo, com 10 vezes a gente conseguiu ver que o efeito, a nano estava bem melhor também, mas não chegou a ser igual à atrazina comercial 100%. Mas é por causa dessa espécie, essa espécie você não tinha esse controle, ela tinha uma maior resposta, uma certa, não diria resistência, mas ela dependia de uma dose maior de atrazina, né? E com isso, a gente conseguiu ver também esse ganho também, né? Que foi ainda mais evidente lá no campo. Né? A gente conseguiu ver que, por exemplo, que com 50%, metade da dose, a gente tinha um efeito um controle total das plantas daninhas, inclusive no campo, com 50%. Aí quando a gente foi para o 10%, diminuiu 10 vezes, ainda teve um controle bom, mas não chegou a ser igual a atrazina, isso que eu quero dizer ainda. Né? E a gente avaliou também contra a soja, né? Porque na cultura de milho também, você tem aquela soja que fica, né, na rota do plantio do milho, você tem o restante, uma soja que fica ali da cultura anterior, e a gente viu ver também, né, o controle dessa soja, a soja é bastante sensível, a gente conseguiu ver um controle muito bom. Né? Com a soja a gente conseguiu reduzir, com a mostarda lá, de reduzir em 10 vezes a dose. Né? E foi bem interessante no campo também, que a gente conseguiu ver também, né, na controle muito bom, né? E a gente conseguiu também acompanhar isso ao longo da cultura do milho, né? E a gente vê que dependendo da dose que a gente coloca da nanoatrazina, já pode começar a ter um efeito no milho também, né? Então a gente tem que ajustar, você vê que esse ajuste de dose é bem importante, de chegar para que você fique numa dose, a gente, tipo, com 50% a gente conseguiu uma dose boa, não ter feito, quase não tinha feito no milho, mas controlava bem. Né? Se você colocar muito, né, que além do necessário, no caso 100%, né, já começa a ter um efeito até na cultura. Né?
Então, esse é um experimento que a gente fez, mas a gente ainda está, uma parte dele já está mais bem encaminhado, já está bem claro. A gente está estudando bem agora essa questão do milho, parece que o momento, a gente está com a hipótese também que aplicar no milho é importante, dependendo da fase em que você aplica, do estágio de desenvolvimento do milho, você pode ter mais efeito, menos. Então, eu tenho um aluno de doutorado agora, o Bruno, que está justamente testando isso, essa interação aí da atrazina também com a cultura, né? Da nanotrazina com a cultura também. Professor Fraceto vai acrescentar algo? Não, acho que seria isso mesmo. Acho que o Ale comentou bem, bem interessante a forma que o Ale comentou mesmo, né? E, e é isso, acho que quando a gente vai para o campo, né, essa é uma coisa importante. Mostarda é uma planta que a gente usou de modelo, nunca viu trazina na vida, vaso. Quer dizer, a performance para um controle de onde a atrazina age, né, pode ser melhor. Quando você vai para o campo, como a Ali falou, né, essas plantas elas já em algum momento tiveram contato com outros herbicidas, o sistema às vezes de defesa delas já está, vamos dizer, acostumado a tentar resolver ou tentar combater o efeito desses herbicidas, né? Então, seria realmente porque, por conta da característica das plantas, né, terem resistências diferentes, as plantas serem diferentes, né? Então, acho que isso foi bem interessante de ver que houve talvez um pouco de perda, mas houve um controle muito bom mesmo assim, né, com doses mais diluídas. Que bom, né? É muito. É incrível, assim, porque quando a gente tem um resultado satisfatório em laboratório, né? Muitas vezes quando a gente vai noticiar isso, a gente tem que ter o cuidado e explicar que foi no laboratório, porque a gente sabe que no campo pode ser de repente menor, menos efetivo, mas no caso da nanotrazina, ela foi ainda mais efetiva no campo, né? Então é um resultado muito legal e só vou dar parabéns de novo para vocês, né, por essa pesquisa que é tão importante, porque eu estava vendo, quando eu fui, quando eu vi esse assunto da nanotrazina de vocês, né, eu fui pesquisar sobre a atrazina primeiro, né, para poder comparar melhor essa relevância da atrazina nanoencapsulada com a que a gente já tinha no mercado. E aí eu descobri dados, assim, que eu não sei se ela é tão nociva assim como os dados que eu encontrei, mas eu vi um professor americano, né, da Universidade da Califórnia, o Dr. Tyrone Hayes, ele dizia, né, que a atrazina ela era muito tóxica, que ela pode ser nociva a ponto de tornar rãs em estéreis ou hermafroditas, que ela contamina lençóis freáticos, que tem o risco dela causar câncer de mama nas mulheres também. E eu também vi que ela já tinha sido banida em alguns países, né? E segundo esse professor, ela também persiste no ambiente no período de 10 a 15 anos. Então, assim, não sei se vocês encontraram esses mesmos resultados sobre a atrazina comercial, mas já reduzir essa toxicidade num herbicida que ainda é usado aqui no Brasil é muito importante, né? Então, isso é um ponto interessante, né, porque vamos imaginar, realmente, a gente entende todos os problemas que a atrazina tem, realmente, não, talvez não seja a melhor molécula de escolha para ser usada como um herbicida, por conta dessas questões ambientais. Realmente existem muitos estudos demonstrando que ela tem uma série de problemas, podem causar problemas endócrinos, contaminação de água subterrânea, como foi detectado na União Europeia, na Europa, né? E aí a União Europeia baniu, né, a atrazina em alguns outros países. Mas eu acho que o que é importante, na verdade, do nosso estudo, eu não acho que seja nem a nanoatrazina em si, mas sim que se a gente de repente optar por uma molécula, por um herbicida que seja menos impactante ao ambiente, a gente consiga associar ele com nanotecnologia, a gente pode sim ganhar em termos de benefícios, né? Então, vamos imaginar essa nanotrazina, às vezes, como um modelo muito bom de estudo para desenvolvimento e entendimento de mecanismo de ação dessa tecnologia, né? A gente tem pensado em trabalhar com outras, a gente tem já trabalhos em colaboração com outros colegas
que tem outras moléculas de herbicidas, que até as doses que são usadas de produtos comerciais no campo são bem mais baixas que a de atrazina, né? Então, vamos entender isso mesmo, essa tecnologia, como algo que possa ser transposto, né, para outros herbicidas que são mais seguros, né? Mas é óbvio que como a gente começou com ela, né, e a gente foi identificando esses resultados, ela, por ser persistente, que as características dela também é importante para a gente conseguir segui-la dentro das plantas, no solo, nos ambientes, né, nos organismos, né? Então, vamos imaginar que isso tem sido um bom modelo de estudo para a gente. Mas, realmente, eu não sei pensando, poxa, por que investir numa nanoatrazina se a própria molécula de atrazina já é tão problemática, né? Então, acho que eu deixo essa mensagem aqui, né? Que vamos pensar na tecnologia ser aplicável para moléculas mais seguras. Tá? Então, acho que essa é uma mensagem importante. Eu acho que é bem isso mesmo que o Léo falou. E outra coisa também só pensando no lado da planta, né, da gente ver o efeito dela na planta, ele é muito fácil da gente medir. Fácil, existe a atrazina, ela inibe o fotossistema 2 lá na fotossíntese, né? E é uma inibição bastante rápida. E existe um equipamento que é o fluorômetro, em que a gente consegue medir essa atividade do fotossistema 2 de uma forma bastante rápida e não destrutiva. Então, você consegue fazer o tratamento lá no solo, por exemplo, ou na planta, e você ir acompanhando essa atividade do fotossistema 2 ao longo do tempo, de uma forma bastante rápida. E por isso, então, essa é uma vantagem de usar a atrazina também. Por isso que ela também é um bom modelo. Talvez se fosse uma outra molécula que tivesse um efeito mais demorado, ou talvez inibisse uma enzima, talvez seria mais difícil a gente conseguir ir quantificando esse efeito dela ao longo do tempo, né? Então, a atrazina, e como o professor Léo falou também, a gente tem a questão também dela ser fácil, né? Dá para dosar ela no solo, na planta. Então, é fácil para a gente entender essa interação dela com a planta, né? Então, ela é um excelente modelo, né? Mas nada impede, né? Todo esse modelo, todo esse conhecimento está sendo construído com essa nanoatrazina, depois pode resultar em um outro nanocarreador semelhante, só que com outra molécula, né? E acho que essa que é a grande mensagem mesmo. Talvez se a gente fosse começar a molécula agora, talvez a gente não teria avançado tanto, porque a gente talvez teria problema de dificuldade metodológica, de ver o efeito dela na planta. Talvez a gente não conseguiria avançar tanto como a gente tem avançado com a atrazina. Outra coisa, né, nessa linha que o Ale está comentando, né, é que como a gente está investigando o mecanismo como essa nanotrazina ela entra dentro das folhas das plantas ou mesmo pelas raízes, né, se a gente entende o que é importante da partícula ou da nanocápsula, se é o tamanho, se é a carga, se é o que está em volta da partícula, né, para ser absorvida pela planta, a gente pode desenhar, vamos dizer assim, nanocápsulas que possam ser mais eficientes. Então, a gente pode pensar em diminuir ainda mais a dose de moléculas que a gente pode estar utilizando, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que é importante, né? Porque entender como ela está funcionando dentro da planta vai garantir que a gente consiga desenhar melhor essas cápsulas e o que é importante, né? Fazer um delivery mais eficiente, né? Que uma coisa que a gente vê no caso dessa nanopartícula, dessa nanocápsula, que ela tem uma carga negativa, né? E parece que esse fato de ter uma carga negativa pode dar uma certa mobilidade, né? Justamente por ela ser, porque a parede celular, né, das plantas, elas têm uma carga negativa. Então, você coloca uma partícula que tem carga negativa e isso faz com que ela tenha uma repulsão e ela possa se mover mais. Já com uma carga positiva, aparentemente, ela tende a ficar mais retida na parede, né? Então, talvez a mobilidade seja menor, por exemplo. O tamanho também vai ser importante, porque você tem os poros ali na parede quando ela vai passar. Se for muito grande, talvez fique retida no lugar onde você aplica, né? Então, depende muito do objetivo. Então, talvez alguma substância você quer aplicar na folha e você quer que fique na folha. Aí você, talvez, então vou escolher esse tipo de partícula. Agora, quer aplicar na folha, vai lá para alguma outra parte da planta. Então, aí você pode mudar esse tipo de partícula, né? Então, essa é uma coisa bem, bem importante, né? Você fazer um sistema, né, inteligente que permita, então, entregar aquela substância de interesse no
no local em que ele deve estar, né? E o deletério possível para o ambiente, aumentar realmente a eficiência dessa entrega. E Sim, isso sim. tudo, com essa nanotrazina, a gente está conseguindo avançar bastante nesse entendimento da interação da planta com o nanocarreador. Acho que essa é a grande importância desse trabalho. Talvez não fica tão explícita assim, mas ela para a gente assim, é uma coisa que a gente dá bastante valor. Uhum. Pensando no desenvolvimento depois de outros produtos, né, que podem vir aí na frente. Com Talvez no certeza. futuro você pode pegar talvez uma natural, um herbicida natural, que talvez não seja tão bem, não tão eficiente, ali talvez no laboratório funcione, mas no campo não funcione, porque ele degrada, ou porque ele é volátil, enfim. E aí você pode usar a nano para aquele herbicida, ou pode ser, isso é bastante comum com óleos essenciais que são usados como inseticidas, por exemplo, né? E você tornar ele mais efetivo usando a nano. Uhum. E eu confesso assim que eu não achei estranho vocês terem escolhido a atrazina, apesar desses problemas que eu citei. Na verdade, eu achei mais interessante justamente por isso, porque, pelo que eu entendi, como ela fixa melhor, né? O produtor, quando isso estiver no mercado, ele não vai precisar usar tanto a substância, né? Já que a gente consegue reduzir em 10 vezes o volume. Então, e muitos problemas que a gente tem com o uso de agroquímicos, eles vêm justamente porque ele é usado em excesso, né? E acho que foi até o professor Alley que contou para mim, quando a gente estava conversando sobre o assunto, que era muito... Eu vou desligar minha câmera de novo, porque ela travou de novo. Mas que era legal porque a atrazina comum, né, ela poderia escorrer por causa da chuva, foi isso, né? Acho que foi o professor Alley que me disse. E como ela fixa melhor, né, daria para usar menos, porque ela não ia ficar se perdendo tanto no ambiente, né? Que isso tem a ver com a absorção dela, né? Essa é uma parte que a gente ainda está avançando melhor também, para entender, então, como que a atrazina, normalmente, a atrazina comercial, ela tem esse problema de lixiviar bastante, né? Ou seja, de ir muito para contaminar a água subterrânea. Então, se a nano, ela altera essa interação da atrazina com o solo, diminuir essa absorção, fazer com que ela ou aumentar essa absorção, fazer com que ela fique menos móvel no solo, né? Fique mais na camada superficial, que é onde está a raiz, onde ela vai ser absorvida e onde ela vai agir na planta, isso seria bem interessante. A gente tem visto que isso varia muito com o tipo de solo. Então, no solo, você tem um solo que é muito arenoso, solo que é mais argiloso, tem solo que o pH é ácido, outro não é tão ácido assim, tem mais matéria orgânica. Tudo isso influencia nessa absorção, na interação da nano com o solo. Então, a gente viu que essa parte realmente é bastante complexa. A gente até tem que estar fazendo alguns novos insights nesse sentido para tentar entender melhor essa interação das nanopartículas, da nanoatrazina, em comparação com a atrazina comercial, com o solo, em vários tipos de solo, variando as características desse solo. Isso vai ser bem importante nesse cenário aí. E vocês falaram sobre o uso, né, desse nanoencapsulamento em outros agroquímicos, né? Que era justamente o que eu já queria perguntar para vocês, né? Tem algum agroquímico que não poderia passar por esse processo de nanoencapsulamento, ou todos poderiam? Como que vocês enxergam essa questão hoje? Então, isso é uma coisa que é interessante nessa pergunta, porque muitas vezes assim, as pessoas entram em contato com a gente e perguntam assim, olha, eu queria encapsular tal molécula, né? Então assim, aí eu falo, bom, tá bom, mas por que você quer encapsular tal molécula? Às vezes você não precisa encapsular. O que você quer? Quais são os problemas para mim? Bom, tudo que, que existe em termos de moléculas que são usadas para controle de pragas ou que seja erva daninha, né, encapsuladas em nanopartículas, pode. As características, você pode tentar desenhar os carreadores, as nanopartículas, da forma que você respeite as características para manter elas dentro dessa cápsula, né? Mas a questão depende, porque então, quando a gente pensa num herbicida, então, poxa, o que seria importante a gente ter em termos de um herbicida? Tá, então herbicidas que se usam grandes quantidades de dose é uma coisa importante.
Herbicida que lixivia muito, diminuir lixiviação é importante. Herbicidas que precisam ser mais persistentes, manter eles no campo é importante. Então, você tem que pensar como usar a tecnologia, né, para usar moléculas, vamos chamar assim, né, para conseguir atingir aquilo que você quer, né? Aí eu te dou um exemplo, né? Se você vai trabalhar com um inseticida, então, e o mecanismo desse inseticida, ele é por contato, tá? Então, imagina que para o inseto, para ele morrer, ele precisa ter contato com a molécula inseticida. Se você encapsular, isso é uma coisa boa? Pode ser que não, porque se ela está encapsulada, aquele inseticida não está em contato com o organismo, entendeu? Então pode ser que você vá fazer com que até aquele inseticida perca a performance dele. A menos que o seu sistema ele seja mais absorvido por um outro caminho que vai fazer com que ele seja mais eficiente, sem ser tanto por contato. Então tudo depende um pouco do que você quer. Não adianta imaginar assim, eu quero trabalhar com um nanoinseticida. Aí você escolhe a molécula e... Não, qual é o problema que você tem, né? Então, isso é muito importante. Isso é que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem. A gente mesmo, quando quer desenvolver algum projeto, né? E a gente foi aprendendo isso. Não vou dizer que a gente saiba isso, a gente aprendeu porque a gente conversa com um monte de colegas da agronomia, entendem, né, da bioquímica, fisiologia da comportamento, né, desses organismos, né? Bem, como que pode ser um problema ou não, né? Então eu posso dizer que sim, encapsular, mas desde que você tenha um objetivo que seja bem de ganhar ou para fazer com que a molécula tenha um desempenho melhor, né? Inseticidas ou fungicidas, né? Então são todos casos que a ideia são doses um pouco maiores de um organismo-alvo, né? Existe também a possibilidade de encapsular outros tipos, né? Fertilizantes, por exemplo, né? Então nutrientes, então pode fazer nanocápsulas com micronutrientes, tem mais, ou mesmo o nutriente, né, na sua forma nano, né? Então, por exemplo, você pega o cobre, por exemplo, você pode ter uma nanopartícula de cobre que vai liberando, ela é formada só de cobre e ela vai liberando gradualmente os íons cobre que vão ser usados para a planta, né? Então, você tem essa possibilidade também de pensar nessa tecnologia para a nutrição, né? E a nutrição é interessante porque o excesso, se você jogar uma quantidade muito grande de cobre, né, é tóxico, né? Os micronutrientes, principalmente, eles têm uma toxicidade muito grande. Então, se você conseguir deixar ele de uma forma que vai se liberando gradualmente, então você diminui essa toxicidade e aumenta esse efeito benéfico dele, né? E talvez até prolonga esse efeito benéfico. Outra coisa que a gente tem tido experiência também é com reguladores de crescimento vegetal, com hormônios vegetais, como a gente tem também uma parceria com as giberelinas, né? Em que é um hormônio vegetal. E o hormônio é uma coisa interessante, porque eles atuam, então, eles aumentam, eles regulam o crescimento da planta, eles podem mexer desde de atuar na germinação até lá na produção de fruto, de grãos, e também resposta contra estresse, né? Na proteção de plantas contra condições adversas, como seca, temperatura alta, baixa, né? E esses hormônios são interessantes que ele age em doses muito baixas, bem mais baixas do que herbicida, inseticida. Então, ele tem essa questão de você depender de uma quantidade baixa dele, né? Então, isso pode facilitar também na hora de aplicar as nanopartículas, né? Porque você não precisa encapsular tanto assim, você não tem tanto esse problema da capacidade de encapsulamento ser um problema, né? Então ele tem essa vantagem também, né? A gente também tem testado com doadores de óxido nítrico, que é uma molécula que é gasosa, e no caso do óxido nítrico é interessante que as moléculas que liberam ele, né? Como ele é um gás, você tem que usar uma molécula que libera esse gás. E elas são muito sensíveis, então no ambiente elas liberam muito rápido, e aí você perde o efeito, ou até caso um efeito tóxico. Então você proteger essa molécula contra a luz, contra íons, contra fatores do ambiente levariam essa liberação rápida, faz com que ela passe a ter uma liberação mais gradual, mais lenta, e com isso você melhora o efeito protetor, né? O efeito que você deseja dessa molécula.
Mas como o Léo comentou, isso depende muito do que você quer aplicar. Se você quer pensar nisso, eu quero aplicar, melhorar a germinação, você pode ter um contexto. Eu quero melhorar, aumentar a proteção contra estresse, ou eu quero estimular crescimento por si só. Então, tudo isso varia, né? Porque vai variar da dose que você vai querer, onde que vai agir, se você quer que ela vai ter que atravessar para atingir o alvo ali, a célula onde ele vai agir. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, essa pergunta lá no início é muito importante para você ter um bom resultado lá no final, né? Para você realmente pensar no aquilo que você quer, né? Que ganho você quer ter com essa nanoencapsulação. Embora seja, como vocês falaram, né, que depende do motivo, porque dependendo do motivo talvez não seja bom ou seja muito bom, tem a questão de que é bom a gente saber que isso é possível hoje, né, porque há alguns anos eu não imaginaria que isso é possível, né, então é uma possibilidade que é muito boa, né, para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e, né, tudo mais. A minha próxima pergunta é para saber sobre os custos que envolvem essa nanocápsula, né, essa nanoatrazina. É muito caro produzir esse material? Vocês acham que quando chegar no mercado o custo vai ser muito elevado? Ou seria equiparável aos agroquímicos que a gente já tem no mercado? Como que vocês podem falar sobre isso para a gente? Isso é uma coisa que é importante, né? Custo sempre é algo que é importante dentro do processo de produção de alimentos, né? Vamos imaginar assim, porque cada gasto que você tem com uma formulação para controlar alguma praga é algo que lá no final você está diminuindo, você pode estar diminuindo a sua produtividade, né? E no final você está aumentando a produtividade, mas você está gastando muito mais, né? Então, se você fizer um balanço lá no final, o seu rendimento vai ser menor, quanto mais pesticida, agroquímico você utilizar. Em relação a esses nanopesticidas, o que eu poderia dizer é assim, talvez se você pegar no caso da nanatrazina, os constituintes que a gente está utilizando, eles têm um custo que talvez vá fazer com que isso não seja viável, pensando numa formulação comercial. Mas como a gente tem comentado, né, a gente tem buscado alternativas com materiais que sejam mais baratos ou com processos que sejam também bastante simples, né, para você fazer o preparo dessas partículas, e que isso com certeza, uma vez que a gente tem uma diminuição na concentração, né, ou que a gente tem uma diminuição uma melhora de performance, né, isso é vantajoso, pode ser vantajoso. Então, por exemplo, no caso da atrazina, de novo, né, a atrazina, 1 quilo de atrazina, a molécula, o ativo, né, vamos chamar assim, ele é muito barato. São, sei lá, é algo em torno de dólares, centavos de dólares às vezes, para uma grande empresa produzir. Então, se você for imaginar, a atrazina, a formulação dela, ela é barata, porque o ativo é bastante barato. E aí, qualquer coisa que você adicionar a mais que tenha um custo elevado, né, vai inviabilizar a sua formulação. Mas se você pensar, por exemplo, você tem moléculas que são moléculas mais modernas e que o custo delas é muito alto, e aí você falar de um cenário de diminuir 10 vezes a concentração de uma molécula que tem um custo muito alto, isso começa a fazer o seu sistema, a sua formulação ser promissora. E um outro dado que é importante, pensando nessa questão de custo, tudo depende do propósito que você quer e como é o manejo da sua cultura. Então, vamos imaginar uma situação que seja um produtor de tomate. Um produtor de tomate, para ele controlar algumas pragas, ele tem que, dependendo do nível de infestação, pulverizar dia sim, dia não. Então isso é custo para ele, porque o custo de pôr um trator no campo, o diesel, ele é muito mais caro do que o custo que você vai gastar por formulação, tá? Então, se você tiver uma formulação que você para ele, olha, ao invés de você fazer dia sim, dia não, você faz uma vez por semana, mesmo que a formulação ela seja mais cara, lá no final do processo, o custo total ele é muito mais baixo, entendeu?
Então, isso é difícil, assim, se você for pensar formulação por formulação, pode ser que sempre uma formulação nano vai ter uma tendência de ter um preço maior. Mas aí vem isso, né? O como eu mudo a forma de fazer o manejo da cultura, como é a aplicação, e aí você vai reduzir custos que você não tinha previsto, né? Então, esse é um exemplo que eu gosto sempre de dar por conta disso, né? Porque a gente não tem noção do gasto que... Por que as pessoas, às vezes, a gente ouve isso falar, né? As pessoas, elas colocam 12, 13, 14 produtos, tudo dentro de um tanque e pulveriza tudo de uma vez. Porque não dá para o cara colocar um produto, pulverizar, aí depois ele vai lá, coloca outro produto, pulveriza. É muito caro o custo. Então, por isso que ele mistura, às vezes, justamente nessas misturas, perde performance de produto, tem incompatibilidade de formulações, né? Então é difícil falar um pouco de custo, mas eu acho que também isso vai depender muito da performance do seu sistema, tá? Acho que é bem isso mesmo, acho que o Léo comentou muito bem. E, e uma coisa, só um tipo de tratamento que eu acho também bem interessante, né? Além de ter esse tratamento, então, que você paga, igual nesse caso que é o IAR, que você tem uma pulverização, uma coisa que a gente tem investido bastante mesmo no tratamento de sementes também, que é uma forma que aí seria bem mais barato, né? Que você demanda pouca formulação e até o gerenciamento de resíduos depois também é mais fácil. Né? Então, é uma coisa também que a gente tem bastante, tem começado a investir também, né? De você fazer tratamento das sementes, isso no caso de regulador de crescimento, até micronutrientes, a gente vê resultados bem interessantes, em que o tratamento lá das sementes, antes de fazer a germinação, isso pode gerar um efeito benéfico ao longo do desenvolvimento da planta, né? E aí, nesse caso, você usa um volume bem menor, né? Do que aplicar isso na cultura, lá no campo. E essa questão da aplicação foi bem interessante no experimento de campo, da quantidade que demandava, no caso da atrazina, por exemplo, né, que ela tem, então, você tem que adicionar uma quantidade alta dela, né, a dose dela é uma dose muito alta, mesmo da comercial, né, então você tem que aplicar um volume muito grande de formulação, e considerando, então, que o polímero é caro, né, ali o mais caro é o polímero, você está pondo um monte de polímero ali, e isso poderia aumentar bastante o custo, né, e aí, pensando, então, naquilo que o Léo comentou, seria talvez interessante de encapsulamento, pensando na aplicação depois, né? Uma substância que você tem que ela funciona em doses menores, talvez seria uma coisa também bem interessante, né? Só que talvez ela funcione em doses menores, mas ela é muito cara. Aí você vai compensar você colocar o polímero para colocar menos essa substância e ter o ganho que você vai ter vai ser, né? Vai compensar o custo do polímero, né? E polímero também, como o Léo comentou também, tem outras opções, né? Não só tem outros que são mais baratos, né? E aí tudo isso é uma questão que precisa ser depois otimizado, né? E vai aparecendo também novas substâncias, novos polímeros ou novos até materiais naturais também que podem ser usados, né? Então isso é uma coisa que também precisa ser levado em consideração também, né? Que é possível mudar esse polímero dependendo do que você está buscando, né? Talvez a PCL possa funcionar bem, no tratamento de semente, talvez, mas que ela seja meio cara, não vai gastar tanto, mas talvez numa aplicação de campo você tem que pensar em outra opção, né? E aí depende muito do seu objetivo. É como se fosse um caro que sai barato, né, no final das contas. Porque o produtor ele acabaria não precisando usar tanto material, né, para poder ter o resultado que ele precisa. E o exemplo que o professor Fraceto deu, né, da cultura do tomate, isso me lembrou o que eu via meu avô fazer quando eu era criança, né? Ele produzia tomate e só que assim era uma coisa familiar, né? Não tinha trator nem nada. Ele colocava o equipamento nas costas e ia pulverizar, mas era um gasto muito alto para conseguir o que ele precisava para vender, né? E aí ele acabou parando de produzir e hoje ele revende, né? Se a gente tivesse de repente naquela época materiais que compensassem mais o uso, talvez ele tivesse continuado produzindo naquela época também, né? Interessante o exemplo. Professor, ia falar alguma coisa, Fraceto? Então, e isso é uma coisa que é importante, né? Porque se a gente for pensar, a gente tem que pensar que a formulação, o controle de praga, peste, né? Ela é parte de um todo, né? Então, como o Ali falou, a pessoa ela tem a parte de fertilização, tem a parte de controle de pragas, tem a parte de monitoramento de pragas, né?
E se a gente conseguir trabalhar no todo, né, se eu diminuo o número de intervenções que eu tenho que fazer no campo com trator, uso de diesel, né, eu estou falando de energia, eu estou falando de poluição, eu estou falando de ganho ambiental também, né? Então, não é só a formulação em si, né? Por isso que, muitas vezes, esse é um grande problema quando a gente quer fazer esses trabalhos, a gente tem que otimizar até a forma de aplicação no campo, porque não dá muitas vezes para fazer na forma tradicional. Exemplo, olha, eu vou aplicar quando surgir, sei lá, um número X de plantas por área. É, talvez para essa formulação não seja bom entrar com uma intervenção nesse momento. É melhor fazer um pouco depois, depende, entendeu? Então, às vezes você vai ter que mudar um pouco a característica do manejo, né? E outra coisa que é importante também pensar é que, assim, com essa história de agricultura 4.0, né, que as pessoas têm dito, né, que basicamente você está fazendo um monitoramento ou coletando uma quantidade de informações gigantescas, né, das culturas, que seja sobre condições do campo, temperatura, umidade, né, ou mesmo da saúde das plantas, tem já tecnologias para você monitorar com infravermelho as folhas das plantas para você ver como está o nível de fotossíntese, coisas desse tipo, né? E, e utilizar às vezes drones para fazer isso e tal. Mas se você for imaginar, a estratégia, a ideia é muito inteligente, porque assim, vamos imaginar uma situação que uma cultura ela não fica totalmente preenchida por uma praga da noite para o dia. Sempre você tem spots onde começam a surgir isso. Então, se você conseguir monitorar, você não vai ter que pegar um trator, um avião e aplicar em todo o campo. Você vai simplesmente vai lá fazendo pontualmente ou em determinadas regiões específicas para fazer um controle melhor, né? Então, isso, num futuro não muito distante, eu vejo que vai reduzir muito até a quantidade de moléculas que vão ser usadas para controle das pragas. Porque as pessoas usam a qualidade da cultura e aí você vai pontualmente resolvendo os problemas, né? E aí imagina que você possa associar a esses sistemas formulações que sejam mais efetivas ainda, entendeu? Então acho que isso que é um futuro que eu vejo para esses sistemas. Nunca trabalhar sozinho. Uhum. E até pode ficar mais barato também, né, daqui a uns anos, porque sempre que uma tecnologia nova aparece, ela costuma ser mais cara mesmo, né, e depois ela vai, com a produção em larga escala, né, com a procura, ela acaba ficando mais barata, né. A gente vai ter um outro problema que é a questão dos empregos, né? Porque vai ter opção de emprego para quem tem qualificação e vai ter realmente o impacto da tecnologia. Todas elas, a gente viveu, acho que claramente isso, né? Sua geração talvez não, mas eu e o Arley com certeza, né? Eu fui da geração que não existia nada com computador e hoje é tudo com computador, entendeu? Então, a gente realmente viu o quanto mudou, né? A velocidade com que as coisas são feitas e além disso, né, a gente percebe que realmente isso impacta na qualificação. Quem tem qualificação consegue ter um nível de emprego melhor do que quem não tem a qualificação. E é óbvio, eu acho que nunca vai ser dispensável o homem do campo, né, mas com certeza em algum momento vai impactar, né? Então, Hoje eu vejo muito o pessoal do agro, né, tipo o Chico Graziano, ele até falou aqui também no nosso podcast, que antigamente a gente via dizer assim, que quem não estudava ficava na roça. E hoje em dia, para ir para a roça tem que estudar, né? Tá tudo cada vez mais especializado. eu acho que isso vai um pouco também, né? Qual é o nível, qual é o tipo de agricultura que a gente está falando, né? Então, a agricultura familiar, ela sim, ela deve estar melhorando até realmente a forma de manejo, produção, enfim, né? Mas às vezes quando a gente está falando também disso, a gente está falando de grandes produtores que têm que podem investir em grandes tecnologias, né? Então, esse impacto vai acontecer principalmente para esse pessoal, mas pode ter certeza que ele vai chegar para o pequeno produtor ou agricultor familiar também, né? A gente vê que a tecnologia ela começa
para quem tem acesso e depois ela vai chegando para todo mundo, né? Celular é um exemplo disso, né? Hoje todo mundo tem de alguma forma acesso a isso, né? Uhum. E assim, continuando, né, nesse assunto que eu confesso que eu fiquei fascinada desde a primeira vez que eu vi sobre isso, e olha que eu não entendo tanto essa questão química ou biológica, né, mas pela relevância da nanoatrazina e do nanoencapsulamento para outros agroquímicos depois, né, acaba sendo algo muito relevante para a gente. E se vocês pudessem resumir os principais ganhos ambientais e comerciais no futuro, né, para os produtores, no caso, com a nanoatrazina, né? Quais são os aspectos que vocês mais gostariam de destacar sobre isso? Então, eu acho que seria mais ou menos pensar, aquela analogia que você fez, talvez, do remédio lá, né? Seria mais ou menos você dar o remédio na hora certa, numa dose menor, que ele vai atingir onde precisa de uma forma mais eficiente, né? E com isso, então, você vai ter um efeito onde ele tem que ter, com menos efeitos negativos indesejáveis, né? Então, é você potencializar aquilo que você quer, no alvo que você quer, e diminuir o efeito deletério, né, para a saúde, para o ambiente. Então, acho que vem muito nesse sentido. Você realmente melhor tornar o produto mais eficiente, né, e ambientalmente mais amigável, né, com menos danos ambientais e para a saúde. Né? Então, acho que a nano seria, a ideia acaba sendo sempre essa, né, ganhar na eficiência. Eu acho que pensando um pouco, vai bem realmente na linha do que o Ale comentou, né? Eu acredito muito que a gente tenha inteligência ou capacidade de resolver os problemas de uma forma a tentar preservar mais o ambiente, né? Então, como eu disse já, né, eu não sei se a nanoatrazina seria a, o produto que eu acho que teria que ir para o mercado. Eu acho que é interessante, mas talvez, com certeza, com o conhecimento desenvolvido, a gente pode gerar coisas ou gerar tecnologias que possam ser até melhores do que ela, né? Então, como cientista, para mim, esse seria o desafio, né? De tentar transpor todo o conhecimento que a gente tem para algo que possa ser mais interessante, né, em termos de custo-benefício, né? Como um cidadão ou como um consumidor, realmente eu gostaria de saber que alguma tecnologia que a gente desenvolveu, ela vai reduzir, né, o resíduo que existe de pesticida nos alimentos. Então, acho que isso é realmente algo que seria importante, saber que as pessoas teriam acesso a alimentos com quantidades menores, né, ou potencialmente menores, né, de agroquímicos. E aí, do ponto de vista ambiental, eu acho que é isso, né, a gente tentar, sabendo que a agricultura é uma atividade humana, né, e que a agricultura ela impacta o ambiente, qualquer que seja o tipo de agricultura, ela sempre impacta, porque a gente está pegando uma determinada área, a gente está fazendo uma intervenção na área para gerar alimentos, né? Então, aquilo não é uma condição natural, então é como fazer uma agricultura que seja menos impactante possível, mas que ela impacta, né? Então, eu acho que é justamente isso, né? A tecnologia que possa fazer com que exista um controle de pragas ou de espécies, né, que prejudicam a produção, trazendo um menor impacto também, né, a quem está naquele ambiente, que seja um nematóide, que seja uma abelha, que seja qualquer outro organismo, né, que não aquele que você queira matar, né. E assim, a gente comentou um pouco sobre isso, mas não acabamos falando de forma mais específica, né, que é sobre os testes, né, ou a pesquisa, o percurso que ela ainda vai ter que passar na pesquisa. E eu quero perguntar sobre isso de um modo mais específico para vocês agora, porque aqui no Árvore do Futuro a gente observa muito o que
acontece no lado do ativismo ambiental, né? A gente sempre tenta colocar em jogo um ambientalismo racional, né? Que calcula os riscos e os ganhos das atividades. Inclusive, a gente não é contra o uso de agroquímicos justamente por isso, porque a gente sabe que, usados da forma correta, a gente pode até ajudar o meio ambiente, né, já que a gente consegue produzir mais alimentos sem desmatar novas áreas, né, com o uso de agroquímicos. E, nesse sentido, né, a gente vê que tem muitos movimentos que são contra os agroquímicos, e eles costumam dizer que aqui no Brasil a liberação deles é fácil, é rápida, como se qualquer coisa fosse aprovada. E eu queria saber, assim, o que vocês acham disso, né? E qual a previsão para que a nanoatrazina ou a nanocápsula em outro agroquímico ela esteja presente no nosso mercado, né? Por quais processos essa tecnologia ainda deveria passar? Bom, vou colocar meu ponto de vista, né? É, eu, eu acho que eu não vou entrar em questões polêmicas, né? Porque acho que não vem ao caso, né? Mas é, eu sei que existe sim, no Brasil, protocolos que têm que ser seguidos para você fazer registro de produtos. Esses protocolos, eles levam em consideração questões de toxicidade, questões vamos dizer, de performance do produto, né? Então, é, é, isso tudo vamos dizer assim, gerenciado pelo mapa, junto com a Anvisa. Então, eu não vou entrar no mérito da questão do processo regulatório em si ou do que eles exigem. O que acaba acontecendo é que, assim, por exemplo, um produto que já exista no mercado e que você queira fazer um registro de um que eles chamam genérico, sei lá, tem uma atrazina já, eu quero vender uma atrazina que não tem absolutamente nada muito diferente de uma formulação que já existe. Então, o tempo disso é bastante longo, né? Isso pode chegar, bom, não tenho hoje em dia certeza desses números, mas podia chegar até quase que 10 anos para você conseguir ter um, um registro desse produto. Criaram algumas formas de análise um pouco mais rápida, e aí entenda rápida, não pulando etapas, mas talvez rápido em termos de dar uma atenção maior àquele tipo de formulação, que são para produtos biológicos e para produtos que tenham tecnologias envolvidas. Produto que você fala, olha, esse produto tem uma performance melhor porque tem uma nanotecnologia que faz com que eu diminua a dose, performance e tudo mais. Existe que eles chamam tipo fast track, né, que você vai não vai pular nenhum teste, não vai pular nenhuma etapa. Então, é um pouco a linha de produtos biológicos. Nos últimos anos, a cada, sei lá, 2, 3 anos, as pessoas têm conseguido o registro desses produtos, porque uma área de prioridade dentro da agricultura brasileira, que é a produtos biológicos. Então assim, no caso de um produto à base de nanotecnologia, ele poderia tentar entrar, vamos dizer assim, numa fila prioritária, justificando um ganho em termos de performance, diminuição de concentração, toxicidade e tudo mais. Mas ele vai ter que passar por tudo, não nano passa, e além disso, muito certamente, principalmente pela Anvisa, vai ser solicitado estudos adicionais para você garantir que aquele produto na forma nano não vai trazer prejuízos que seja à saúde humana e ao ambiente, né? Então assim, assim que você vai ter que fazer testes adicionais para você mostrar ou garantir que aquele produto é menos tóxico. Então, eu não vou entrar na linha de que registrar produto no Brasil é fácil ou difícil, eu não tenho conhecimento de outros países, mas sim, existem protocolos que devem ser seguidos e para produtos nano,
certamente é caso por caso, e aí eles vão solicitar estudos adicionais. Só vou complementar um pouco o que o Léo falou, que eu acho que esse fato da nano mudar a propriedade do produto, do ingrediente ali, né? O fato de ele estar na forma nano, ele mudar a propriedade, isso vai exigir com certeza esses testes específicos para nano, né? E isso é uma coisa que há bastante discussão, inclusive na literatura científica, sobre essa questão regulatória, como vai regular isso, como vai ser a regulação. Isso não é só aqui não é no Brasil, no mundo está sendo discutido, né? Então, como regular isso, garantir então que você tem esses testes específicos para nano, né? Para garantir que a segurança, né? E se tem também muita discussão até da questão da propaganda, digamos assim, né? A divulgação que isso vai ser feito para que essa tecnologia já não cause uma impressão negativa para a população de que se tem nano, pode ser perigoso, e aí já parte desse pressuposto e cria uma certa aversão, digamos, a ele assim, né? Então essa também é uma questão importante que é discutida bastante até no meio científico, desse contato com a sociedade, essa clareza com a sociedade, esse diálogo, para que se evite essa criação de um rótulo, de uma aversão a essa tecnologia, porque por ela ter sido aplicada de uma forma incorreta ou que não passou pelos testes adequados. Então todo esse cuidado acho que é muito importante. Acho que só complementando, olha, por isso que até espaços como esses, né, que você está dando para a gente, ou mesmo quando divulgou o texto, né, ele é importante, porque é uma forma da gente conversar mesmo com as pessoas e deixar muito claro, né, pelo menos a gente pode falar pela gente, pelo grupo de pesquisa que a gente tem colaborado, né, que a gente tem preocupações sim, a gente não quer... Seria muito fácil a gente falar, poxa, temos produtos que 10 vezes menos concentração, mata muito melhor as pragas e, opa, vamos fazer isso para o campo? Não, de forma alguma, como a gente falou o tempo todo aqui, a nossa preocupação é desenvolver tecnologia, mas entender a tecnologia para que a gente possa também desenvolver tecnologias que sejam mais promissoras até do que essa, né? Então a gente tem sim uma responsabilidade. Eu acho que conversar com as pessoas é importante, esclarecer as pessoas que a tecnologia vai ser importante para o ambiente, para a produção de grãos, mas que isso, assim, as pessoas que estão envolvidas elas têm responsabilidade, né? Acho que isso é importante. Sem dúvidas. É bom mesmo. É um dos motivos, né, que a gente gosta tanto de conversar com os cientistas, de saber, né, como que funciona o processo para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, para aprovação, para justamente mostrar para o nosso público como isso funciona, que são pessoas reais por trás dessas pesquisas, pessoas que se preocupam não só com o produto que elas estão criando, mas também com a saúde humana, com o meio ambiente. Afinal, né, é por isso que esses novos produtos eles vêm sendo desenvolvidos, né? Então, para a gente, na verdade, é uma grande honra receber vocês aqui, que estão sempre muito acessíveis, né, para a gente. E eu queria saber, assim, se antes da gente encerrar nosso podcast, né, porque eu sei que eu já tomei muito tempo de vocês, se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa que eu não perguntei. Podem ficar à vontade. Eu acho que só uma coisa complementar, talvez até a pergunta anterior, né? É, uma coisa que é importante também, assim, tem muitas empresas multinacionais ou empresas que são de base nacional, né? Que têm buscado contato com a gente, com outros pesquisadores para desenvolver produtos à base de nano. E é isso, assim, você vê que a mentalidade deles realmente é essa, é de tentar reduzir dose, de tentar reduzir impacto, sabe? Porque eles sabem que também isso é importante, porque isso vai aumentar a competitividade do mercado, né? Então, eu entendo a preocupação, eu entendo todos esses movimentos que existem até a respeito dos excessos, né, que a gente sabe que existe na área de uso, às vezes, de agroquímicos, né, mas sim, tem muita gente séria, muita empresa séria, querendo desenvolver tecnologia para melhorar a vida das pessoas, tá? Então, mas, de novo, não só aqui no Brasil, em todo lugar do mundo tem de tudo. A gente tem sempre pessoas que vão usar daquilo que acham que é melhor, né? Bom, da minha parte, eu acho que foi um prazer, né, estar aqui. Eu acho que
de novo, a gente está trilhando um caminho que já tem, sei lá, uns 10, 12 anos, mas pode ter certeza que tem muita coisa para fazer, né? Tem muita pergunta para responder e tem muita ideia também. Então, e o que é importante é isso, né? Que a gente consiga ver também jovens que estejam interessados em desenvolver tecnologias, estejam interessados em avaliar os impactos dessas tecnologias, né? A gente tem visto que essa parte humana dentro do projeto, dentro de projetos que a gente tem desenvolvido cada vez mais, tem sido interessante. Então, como é a percepção das pessoas a respeito da tecnologia, né? Como que as pessoas entendem? Então, como esclarecer mais essas pessoas, como dialogar com pessoas que vão ser no final os consumidores desses alimentos que usaram esses produtos, né? Então, isso é algo que eu acho que a gente tem buscado, né? E acho que a gente tem que avançar, mas a gente precisa de gente e a gente precisa de jovens para realmente tocar essas ideias, né? Então, acho que isso é uma mensagem aí que eu gostaria de deixar, né? Queria também só agradecer pela oportunidade, né? E isso para a gente é muito importante mesmo, essa divulgação, né? A gente poder falar com a sociedade, falar com os jovens. Acho que isso é uma coisa muito importante para que todos entendam o que está sendo feito, as vantagens, as desvantagens, o que precisa ser melhorado, o que ganho que está sendo obtido com isso, né? As preocupações que tem que estar envolvidas. Acho que essa questão de formação é muito importante, né? E não só realmente quem é só da área, não só aquele que é biólogo, mas para a sociedade em geral, assim, isso é muito importante, que ela tenha essa percepção, né, do potencial que a nanotecnologia tem, mas os cuidados que precisam ter em todo esse processo para até chegar no produto, para que realmente os ganhos sejam muito maiores, né, e realmente isso tenha um impacto bastante positivo na sociedade, uma boa aceitação na sociedade. Então, esse tipo de iniciativa, ela é muito, muito, muito importante mesmo, né? Essa conversa com os pesquisadores, assim, como você falou, para ver que nós somos pessoas reais, né? A gente entender como é que a gente pensa, né? Isso é bem importante, né? Para a sociedade também, né? E para que a sociedade também comece a pensar criticamente, não só veja, às vezes só vê aquela notícia, não, é ótimo, é tudo bom, vamos e aceitar aquilo ali. Não, acho que tem que questionar. Eu acho que até suas perguntas também foram bem nesse sentido. Eu acho bem importante esse tipo de pensamento. Sempre que vê alguma coisa assim, um milagre, tentar ver aquele milagre, não, vamos tentar entender melhor, mas entender o todo. Eu acho que como chegou nisso, né? Eu acho que isso é muito importante, esse tipo de iniciativa é bem importante. No final, assim, o objetivo acaba sendo o que você comentou, né? A gente produzir sem precisar desmatar, né? Então, a gente conseguir produzir mais, usando menos área, e não só não desmatando, mas reflorestando uma boa parte que dá para reflorestar, né? Ganhando eficiência, né? E agredindo o mínimo possível o meio ambiente. Como o Léo comentou, qualquer atividade agrícola vai ter um impacto, né? Só que esse impacto você pode fazer com que o ganho daquele seja bem maior do que aquele impacto, ao mesmo tempo preservando o ambiente ao redor, né? E você tem uma sinergia, um efeito sinérgico bem importante, né? Ao mesmo tempo o fato de estar preservando uma área lá de reserva, tudo isso vai gerar mais, vai um clima local, na nascente, na quantidade de água na propriedade, né? Então, acaba sendo um efeito sinérgico disso tudo, tá? Mas tudo isso você precisa ter conscientização, né? E isso é bem importante feito com jovens mesmo, porque é que vocês, daqui a pouco, daqui a alguns anos, vão estar aí trabalhando, talvez talvez desenvolvendo produto, ou trabalhando na agricultura, então é por isso, é bem importante que vocês tenham essa mentalidade diferente, né? Para justamente que a gente consiga produzir cada vez mais, impactando menos, né? Então, só agradecer mesmo e parabenizar pela iniciativa. Nada, a gente que agradece, né, a presença de vocês e a gente que parabeniza também, né? Eu falo aqui em nome do Árvore agora e eu parabenizo vocês por essa pesquisa que é, assim, de uma relevância muito grande para a ciência, para o meio ambiente, para a produção de alimentos, né? Para a sociedade como um todo que vai consumir isso depois. Então, assim, parabéns mesmo. E entre em contato com a gente quando tiver uma novidade que vocês queiram contar para a sociedade, né? Que a gente vai ter o maior prazer de informar o nosso público. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. A gente que agradece. Bom, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau.